De Deus, tudo bem com vocês? Dando sequência à série de vídeos sobre discipulado. Hoje nós vamos falar sobre o patriarcado e como a deturpação desse conceito por meio das ideologias que regem a nossa nação, infelizmente, está dentro das igrejas. A galera tá aí, ai meu Deus, vão invadir as igrejas. Não, meu amor, o negócio já tá pegando ó, há muito tempo, acorda igreja. Vamos falar sobre o sistema patriarcal. E por que eu tô trazendo a ênfase para esse assunto agora? Porque eu tenho visto pessoas que são bíblicas, né? São bíblicas não, fluem nos dons, né? E essas pessoas, mesmo tendo uma carreira ministerial antiga, têm defendido coisas que a Bíblia jamais defenderia. Uma das ideias, por exemplo, é: o patriarcado ainda estrutura as vidas em sociedade e ainda produz subalternidade das mulheres. É inadmissível que alguém que está dentro do corpo de Cristo, ministrando, liderando, conduzindo a igreja de alguma forma, tenha esse tipo de pensamento. Outra frase que eu li: Deus não é pai, Deus é mãe. Porque se Deus fosse pai no cenário brasileiro, nós temos 6 milhões de pessoas que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Ou seja, nós estamos tirando de Deus o significado, né, de Pai Nosso, porque quem ensinou o Pai Nosso foi Jesus, certo? Estamos tirando Deus da figura de pai para tentar honrar a nossa mãe, que eu não vou tirar o mérito dela, que se esforçou para nos criar, independente da orfandade, do abandono paterno, de tudo que sofreu, foi uma guerreira. Beleza, mãe, você foi uma guerreira. Não muda o fato de que Deus, ele é pai. O fato de existirem milhões de órfãos no Brasil só quer dizer uma coisa: esses homens estão destituídos da glória de Deus. Esses homens não sabem qual o seu papel no corpo de Cristo, eles não sabem qual o seu papel estabelecido pela Bíblia para que ele pudesse desempenhar na autoridade. Então, se você vê quem quer que seja falando contra o patriarcado, traga a cosmovisão bíblica para ela. Porque eu peguei no meu óculos, porque a cosmovisão é o meio pelo qual você enxerga o mundo. Ser patriarca não significa apenas ser hétero. Patriarcado significa a regra do pai. Pai de uma raça, chefe de uma raça. Os ambientes patriarcais são ambientes em que os homens assumem a responsabilidade, a autoridade política, moral e religiosa sobre as mulheres. De maneira igual, esse homem também é responsável pela proteção, provisão e educação geracional dos seus filhos. Então, assim, como é que funciona essa questão da submissão da mulher à autoridade masculina? Se você ficou nervosa ao ouvir isso, provavelmente você sofreu algum tipo de abuso da figura masculina ou conhece, tem empatia por alguém que sofreu. Quando você se dói por alguém que foi vítima de abuso por uma figura masculina, não tem nada de errado com você, tá tranquilo. Agora, quando você distorce a Bíblia para colocar um band-aid na ferida dessa pessoa, você tá errado. Por quê? Porque quando a pessoa ela tenta combater o sistema patriarcal, ela tenta fazer isso por meio do feminismo. O feminismo ela é uma ideologia que fere diversos, se não todos, os princípios bíblicos. Vou dizer que ferem todos, beleza? Quando você assume essa postura, você está dizendo que o homem só foi agressivo porque ele não conhecia o feminismo. Quando, na verdade, o homem ele só é agressivo quando ele não conhece a Deus. Então, esse homem não precisa aderir a uma ideologia. Ele precisa conhecer Jesus para que, através de Jesus, o caráter dele seja transformado e ele se posicione como um patriarca e assuma com responsabilidade a sua posição de autoridade. A autoridade, o governo, Deus estabeleceu para o homem. Quando Deus criou Adão, ele colocou Adão na terra. Depois que Adão iniciou seu governo, Deus identificou que não seria bom que o homem estivesse só. E a partir disso, percebendo essa necessidade, Deus criou Eva com o objetivo de conceder a Adão uma ajudadora idônea que estivesse ao lado dele, ajudando ele no governo. Então, o papel da governança cabe ao homem e somente ao homem. Não vou prolongar muito esse vídeo aqui. Nos próximos dias eu vou continuar falando sobre o patriarcado, sobre como é perigoso defender esse combate ao patriarcado e como você, enquanto cristão, deve se posicionar e conduzir a sua igreja, especialmente seu grupo de discipulado. Se houver qualquer vestígio de feminismo no seu pequeno grupo, na sua igreja, na sua denominação, vá para cima com tudo e empurra a Bíblia na pessoa. Se a pessoa não se submeter às escrituras, Mateus 18 ensina como conduzir a pessoa. Primeiro você chama sozinha, se a pessoa não se arrepender, você chama com alguém. Se não se arrepender, você chama com a liderança. Se a pessoa não se arrepender, você apresenta a pessoa à igreja. E se assim ela não se submeter, pode desligar essa pessoa da igreja. Essa pessoa, ela não vai ser proibida de entrar na igreja, mas não pode ser considerada um membro do corpo de Cristo.
Porque para ser membro do corpo de Cristo, é necessário que você se submeta ao que a Bíblia diz. E sem submissão à autoridade da palavra de Deus, você é qualquer coisa menos cristão. Nos próximos dias conversaremos um pouco mais sobre isso. Até breve.